Mestres e mestras, aqui é o Terra mais uma vez aqui falando no vídeo relâmpago do canal Matemática de Mestre, destinado a falar sobre negação de proposições lógicas, mais especificamente sobre a negação das disjunções e das conjunções, beleza? Eu estou estudando isso agora na faculdade, eu achei muito legal trazer esse conteúdo aqui para vocês nesse vídeo, tá certo? Então, para começar, só lembrando, ó, disjunções são aquelas proposições lógicas em que aparece a conjunção ou, beleza? Então, elas são do tipo uma coisa ou outra, beleza? E as conjunções, por outro lado, são aquelas em que aparecem, né, a conjunção e, perfeito? Então, elas são do tipo uma coisa e outra. Entendeu? Então, revisado isso, vamos agora negar algumas proposições. Olha só, eu pretendo mostrar aqui nesse vídeo que negar disjunções ou conjunções pode ser muito fácil, muito intuitivo. Beleza? Olha só, temos aqui essa proposição, ó, x igual a 4 ou x maior que 7. E você percebe aqui logo de cara e temos aqui a presença do ou, né? Então, essa aqui é claramente uma disjunção. Beleza? E como é que eu faço para negar uma disjunção como essa? Bem, eu posso encarar essa aqui, ó, essa parte aqui, como uma proposição A. Beleza? E essa parte aqui como uma proposição que eu vou chamar de B. E elas estão conectadas por esse ou aqui, formando essa proposição maior inteira, né? E como é que eu nego isso? Você já viu, segundo as leis de Morgan, né, que se estuda nesse conteúdo, o seguinte: a negação, que eu vou simbolizar aqui por esse tio, né? A negação de uma disjunção que pode ser escrita como, ó, A ou B. Só lembrando que o ou pode ser escrito como esse Vzinho, né? Escrever esse Vzinho é a mesma coisa que escrever o ou, tá certo? Então, a negação de uma disjunção seria o quê? Seria a negação da proposição A e a negação da proposição B, certo? Isso é o que diz a lei de Morgan, né? Que trata sobre a negação de disjunções como essa. E eu quero mostrar a você que isso pode ser muito intuitivo, você não precisa ficar memorizando fórmulas para chegar a negações. Isso pode ser muito intuitivo, por quê? Para falar disso com você, eu vou recordar aqui no cantinho um conteúdo relacionado à tabela de verdade, ok? Então, eu vou montar aqui agora rapidinho a tabela verdade de uma disjunção, beleza? Vou colocar aqui, ó, uma disjunção A ou B. E aqui o seu valor lógico, certo? Valor lógico. Aqui VL. Então é o seguinte: quando que uma disjunção ela era verdadeira? Bom, quando pelo menos uma das proposições, ou a proposição A, ou a proposição B, eram verdadeiras. Não era assim? Então, por exemplo, quando a proposição A era verdadeira e a proposição B era falsa, por exemplo, eu tinha como resposta que a minha proposição de disjunção, essa disjunção aqui, ela era verdade, certo? O mesmo acontecia quando o meu B era verdade e o meu A, por acaso, fosse falso. Aí eu teria a mesma resposta. O valor lógico continuaria sendo verdadeiro. Isso também aconteceria, logicamente, né, obviamente, quando as duas proposições, né, a A ou a B, fossem ambas verdadeiras. Se são duas verdades, a disjunção aqui, obviamente, vai dar verdade, né? E agora eu chamo a atenção para isso, o seguinte: o único caso em que uma disjunção era falsa era dado quando as duas proposições, a A e a B, eram falsas ao mesmo tempo.
certo? Então eu só tinha uma disjunção com valor lógico falso, né? Quando acontecia de as duas proposições aqui, ó, a A e a B, serem falsas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, olha só que paralelo legal. Dizer que uma proposição é verdade é o mesmo que dizer que ela acontece, certo? Então, eu posso dizer que essa disjunção, ela acontece quando pelo menos uma das proposições aqui, ó, ou a A ou a B, acontecerem. Quando pelo menos uma delas for verdade. E eu posso dizer que ela só não vai acontecer quando acontecer de as duas proposições, a A e a B, forem falsas ao mesmo tempo. Isso é, só vai ser falsa quando as duas proposições não acontecerem ao mesmo tempo. Certo? Então, dito isso, você tem todo o arsenal para entender isso aqui, ó. Você vê, a partir disso, que isso aqui faz todo sentido. Olha só. Vê se não é exatamente isso que a lei de Morgan está nos dizendo. A negação de A ou B é a negação de A, isso é, quando A não acontece e quando B não acontece. Ou seja, quando os dois não acontecem, os dois são falsos aqui, né? Ao mesmo tempo. Entendeu? É exatamente isso que essa lei de Morgan nos diz. Entendeu? Então, você pensar nisso fica muito mais fácil. Pelo menos na minha opinião, né? Porque olha só, vamos negar agora, depois de ter visto isso tudo, essa proposição aqui. Olha só. Então, como é que ficaria? Se eu quero a negação dela, eu quero os casos em que ela não vai acontecer, certo? E ela só não vai acontecer quando não acontecer a proposição A e não acontecer a proposição B ao mesmo tempo. Beleza? Então, olha só. Se não vai acontecer a proposição A, então o x não vai ser, ele não pode ser igual a 4. Então, eu posso dizer que o meu x, ele tem que ser diferente de 4. Viu? E, né, já que são duas coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo, o meu x não pode ser maior que 7. Já que B não pode acontecer. Então, o meu x tem que ser menor ou igual a 7. Agora, olha só. No papo, na conversa, no raciocínio, eu já consegui obter a minha resposta, a negação procurada. Viu que legal? Vamos agora para um próximo exemplo, que já está aparecendo aqui embaixo. Mais um exemplo aqui de disjunção, ó. Olha só. Aqui temos a presença do ou, né? E aqui eu posso dividir de novo, ó. Proposição A e proposição B. E agora eu quero negar isso aqui. Como é que eu faço para negar isso? É simples, ó. Se eu quero a negação, eu quero os casos em que essa proposição aqui não vai acontecer. E ela só não vai acontecer quando não acontecer a proposição A e não acontecer a proposição B ao mesmo tempo. Certo? Então, como é que ficaria? Não vai acontecer a proposição A. Então, olha assim, ó. X não é maior ou igual a 1. Se ele não é maior ou igual a 1, então ele só pode ser menor que 1. Certo? E, já que deve ser ao mesmo tempo, o meu y deve ser diferente de 0. Consequentemente, meu y, como é a negação disso, ele tem que ser igual a 0. Certo? Já que ele não pode ser diferente de 0. Beleza? E aqui está, ó, de maneira muito rápida, eu já obtive a negação procurada. Percebeu? Agora que eu já falei das disjunções, eu vou conversar com vocês sobre as conjunções. Certo? Para o caso de uma conjunção, a ideia é bem parecida, né? Olha só, aqui uma conjunção, dada a presença do e, aqui entre as proposições. Vou chamar isso aqui, ó, de proposição A, isso aqui de proposição B, o e aqui interligando, formando essa proposição aqui maior. E eu quero negar ela. Segundo a lei de Morgan, ó, a negação de A e B, o Vzinho virado é o E, né? É a mesma coisa, pode escrever assim, é a negação de A ou
a negação de B. Isso segundo as leis de Morgan. E eu quero mostrar que, novamente, isso aqui faz todo sentido. Usando o quê? Tabelinha verdade. Olha só. Vou fazer aqui rapidinho, ó. A, E, B, e aqui o valor lógico. Olha só. Quando que uma conjunção como essa, ela era verdade? Quando acontecia de ambas essas proposições aqui, ó, a proposição A e a proposição B serem verdade ao mesmo tempo, né? Quando as duas eram verdade, isso aqui era verdade. E você vê que esse era o único caso, né? Já que, por exemplo, se qualquer uma aqui fosse falsa, ou uma ou outra, o valor lógico aqui da conjunção toda seria falso. Não era assim, por exemplo, ó, se A fosse verdadeiro e B fosse falso, eu teria que a conjunção toda seria falsa. Não era assim? Falsa. Tipo de vermelho. Do mesmo modo, se a proposição B fosse verdadeira, mas a fosse falsa, a conjunção toda seria falsa de novo. E, evidentemente, né, se as duas fossem falsas, isso aqui seria falso. Beleza? E o que podemos tirar? Gente, uma conjunção só vai acontecer, só vai ser verdadeira, quando as duas proposições aqui forem verdadeiras ao mesmo tempo. Caso contrário, se qualquer uma delas, ou uma ou a outra, não acontecer, essa conjunção não vai acontecer. Entendeu? Então, você pode usar isso para encontrar de uma vez só a negação aqui. Olha só. Vê se não é exatamente isso que a lei de Morgan fala. A negação de A e B dessa conjunção é quando A não acontece, negação de A, ou quando B não acontece. Se qualquer uma que não acontecer, já é suficiente para que a conjunção toda não aconteça. Beleza? Então, como é que ficaria a negação? Muito simples, ó. Se eu quero a negação dessa proposição aqui, eu tenho que pensar nos casos em que ou A não acontece ou B não acontece. Quando é que A não acontece? A não acontece quando x não for maior que 4. Então, quando meu x for menor ou igual a 4. Assim eu garanto que o A não vai acontecer. Isso pode acontecer ou isso aqui não vai acontecer. Y é menor ou igual a 5. Se isso não vai acontecer, então meu y ele é maior que 5. E está respondido. Ó. Essa aqui é a negação procurada. Você vê que quando isso acontecer ou quando isso acontecer, nós teremos a negação dessa proposição aqui. Ela não vai acontecer. Entendeu, gente? Vamos aqui agora para mais um exemplo. Para fixar um pouquinho mais. Olha aqui esse. Olha aqui esse. Temos aqui, mais uma vez, o E que é uma conjunção. Podemos, de novo, ó, chamar isso aqui de A. E isso aqui de B. E como é que eu vou fazer a negação aqui? Pensando no seguinte, é uma conjunção? Então, estou pensando nos casos em que A não acontece ou que B não acontece. Se pelo menos um dos dois não acontecer, já é suficiente para que a minha conjunção inteira, que é isso aqui, não aconteça. Entendeu? Então, como eu escrevo isso aqui? Se o A não acontece, então x não é diferente de 4. Então, isso quer dizer que x é igual a 4. Ou, de novo, isso aqui não vai acontecer. Se isso não acontece, y não é maior que 1. Se y não é maior que 1, então quer dizer que y é menor ou igual a 1. E aqui está a negação. Entendeu? Se acontecer isso ou isso quer dizer que essa proposição aqui não acontece. Beleza? Vamos continuar? Agora que eu falei das disjunções e das conjunções, eu vou trazer aqui casos mais complexos. Coisa pouca, olha só. Esse aqui, por exemplo, nós temos disjunções, né? Isso aqui é uma disjunção. É muito gostoso falar disjunção, né, gente? Eu adoro. Então, aqui temos o O aqui aparecendo.
e 3 proposições, né, dessa vez. Nós temos essa e essa. Interconectadas aqui pelos ous, né, formando essa proposição inteira. E como é que eu faço para negar isso? Gente, seguindo a mesma ideia. Olha só. Eu tenho isso, ou isso, ou isso. Para isso aqui não acontecer, tem que acontecer das 3 não acontecerem. Basicamente é isso. Porque se pelo menos uma acontecer, isso aqui tudo será satisfeito, não será? Se pelo menos uma acontecer, segundo a tabela verdade de disjunção, não é mesmo? Isso é suficiente para que ela inteira aconteça. Não é assim? Então, se eu quero que ela não aconteça, já que eu quero a negação, eu quero que todas aqui não aconteçam ao mesmo tempo. Então, olha só. Essa aqui não vai acontecer. Então, ó, se essa aqui não vai acontecer, seja x ao quadrado não é igual a 9. Então, x ao quadrado é diferente de 9. Beleza? E x ao quadrado é igual a 1 não vai acontecer. Então, x ao quadrado deve ser diferente de 1. E se x é igual a 0 não vai acontecer. Então, x deve ser diferente de 0. E aqui temos a negação pronta desse pensamento rápido. Gostaram, gente? Então, mais um exemplo. Agora aqui um pouquinho mais difícil. Olha aqui. Um pouquinho mais difícil. Dessa vez, ó, em conjunções, ó. O E e o E. Então, são 1, 2, 3, 4 proposições menores, formando essa proposição maior aqui, interligados por esse E. Né? Então, uma conjunção. Como é que eu nego isso? Seguindo a mesma ideia. Se é uma conjunção, o que é suficiente para que ela não aconteça? Já que eu quero a negação. Que pelo menos uma aqui não aconteça. Então, eu vou usar o ou. Olha só, gente. Se eu quero que essa aqui não aconteça, por exemplo, então A maior ou igual a 0 não pode acontecer. Então, isso quer dizer que o meu A tem que ser menor que 0. Ou o meu B diferente de 0 não pode acontecer. Então, B tem que ser igual a 0. Ou C igual a 0 não vai acontecer. Então, C diferente de 0. Ou, de novo, e agora D menor que 10 não vai acontecer. Então, meu D tem que ser maior ou igual a 10. E está respondido. Ó. O que isso quer dizer no fundo, gente? Repetindo. Que se qualquer uma aqui, qualquer uma dessas aqui, não acontecer, ou seja, acontecer qualquer um desses aqui, eu vou ter que essa conjunção aqui não vai acontecer. Eu vou ter a negação dela. Entendeu, gente? Então, continuando aqui para o último exemplo desse vídeo, vamos lá, que é o seguinte, ó. X ao cubo mais 7x é igual a 0. O x é irracional. E logo em seguida eu tenho e x ao quadrado diferente de 3. Essa aqui tem bastante composições, né? Você vê que aqui eu tenho ou, aqui entre parênteses, né? Então aqui eu tenho uma disjunção e isso aqui está dentro de uma conjunção. Outra proposição aqui, ó. Então na disjunção, vou começar por ela, eu tenho essas duas proposições aqui, ó. Eu vou negar cada uma delas. Olha só. X ao cubo mais 7x é igual a 0. Qual seria a negação disso? Que x ao cubo mais 7x deve ser diferente de 0, já que não é igual a 0. Né? E, já que isso é um ou, né? X é irracional. Qual é a negação disso? É que x não é irracional. Irracional. Beleza? Aqui eu acabei de negar a proposição entre parênteses. E agora eu vou negar essa conjunção aqui, certo? Como é que é a negação dessa conjunção, gente? Ela é negação desse aqui, que acabamos de fazer,
certo? É isso aqui. Ou, lembrando, a negação disso aqui. Qual é a negação dessa proposição aqui, gente? X ao quadrado deve ser diferente de 3. A negação é que x ao quadrado deve ser igual a 3, já que isso não pode acontecer, certo? Então, ó, nós temos o seguinte, isso aqui como resposta, já que se isso acontecer ou se isso acontecer, será suficiente para isso aqui não acontecer. E, consequentemente, com isso aqui, eu tenho a negação dessa proposição aqui. Então, gente, mais um vídeo terminado. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, tá? Nos siga nas redes sociais. Esse canal tem página no Facebook, perfil no Instagram e grupos de WhatsApp e de Telegram para quem deseja nos acompanhar ainda mais de perto e tirar dúvidas, votar sobre programação no canal, tá certo? Então, eu deixo o link para cada um na descrição desse vídeo, bem como o link de cada rede social, tá, gente? Além disso, deixe seu like aí se você gostou e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? Já que todo dia tem vídeo aqui. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!